De volta com Mulher.com, quero agradecer a sua participação. Vocês estão participando pelas redes sociais, estão participando do nosso sorteio. Obrigada, viu, pela participação de todo mundo. Recadinhos, comentários, a gente adora ler aqui todos eles. Obrigada de coração. E a gente quer começar essa semana hoje falando de saúde com vocês. A chefe Inês Prado já mostrou pra gente, assim, não dá nem para comparar, gente, um hambúrguer, uma comida caseira com uma comida industrializada. Você viu ali, né, a quantidade de açúcar, de sal, de gordura que a gente come quando a gente ingere produtos industrializados. Vale muito mais a pena fazer uma comida caseira. Nosso organismo agradece. Sabe outra coisa que nosso corpo agradece? Quando a gente cuida daqui, ó, da nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Em janeiro, não sei se você sabe, mas foi criada em 2014 uma campanha que chama Janeiro Branco, que é exatamente sobre a conscientização sobre a nossa saúde mental, o quanto é importante a gente olhar para ela, porque a gente olha para o nosso estômago, para o nosso coração, para o nosso pulmão, para a nossa pele, e quando a gente fala de saúde emocional, às vezes fica naquele campo da frescura, sabe? Que não precisa olhar para isso. Imagina, tá triste por quê? Para com isso. Isso é falta de fé. Será? Não é bem isso não. A gente trouxe a psicóloga hoje aqui, Pamela Peterlevitz, para falar com a gente. Boa tarde, Pamela. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada, eu que agradeço a sua participação. Pamela, você sente isso, que às vezes nós todos, a gente negligencia a nossa saúde mental? Com certeza, né? Essa campanha ela veio justamente para conscientizar essa negligência que a sociedade faz consigo mesmo. Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica para poder resolver essas questões e dificulta a sua qualidade de vida, né? Por que que a gente tem medo de olhar para a nossa saúde emocional, para os nossos sentimentos? Porque tem que trabalhar isso, né? E ninguém quer mexer. Eu sempre gosto de falar, né, que tem que matar os monstrinhos. E esse olhar para dentro e trabalhar isso é muito difícil, porém é libertador. E a qualidade de vida que a pessoa adquire quando ela encara isso de frente, ela não quer voltar atrás. Mas até ela tentar fazer isso, ela vai... Se a gente está com gripe, a gente vai lá, toma um remedinho, um comprimido. Se está com febre, toma um antitérmico. Se está com dor de estômago, toma um remédio ali. Sim. A nossa emoção, com os nossos sentimentos é um pouquinho diferente, né? Sim, depende muito mais de nós. Depende, né? E eu sempre falo que o sofrimento é um trabalhar de Deus na vida da pessoa, né? Ela, mediante o sofrimento, ela fica mais vulnerável e existe aí um aprendizado. E se ela aprende, ela se cura. Se ela não aprende, ela vai continuar naquele sofrimento até aprender. Aliás, foi bom você ter falado isso, porque às vezes a gente sente culpa. Sim. Fala, poxa vida, mas tá tudo bem na minha vida. Tá tudo bem com a minha família, tá tudo bem com o meu emprego. Eu tô tenho bem. casa, por que eu tô filhos. triste? Tenho casa, tenho filhos. Por que eu tô triste? Será que eu tô com falta de fé? É isso que falta na minha vida? Surge essa culpa muito grande nas pessoas, né? Depressão é falta de fé? Sim. Não, depressão não é falta de fé. Essa culpa existe porque é um preconceito social, né? Então foi uma ideia que foi impregnada na sociedade de que quem tem depressão não tem Deus. Isso é um absurdo, né? Quem já disse isso, por favor, não diga mais. E porque é muito dolorido para quem ouve isso. Depressão é uma doença e existe tratamento. Então é isso que tem que ser bem enfatizado. É uma doença como uma doença física. A única diferença é que ela não é diagnosticada em laboratório. Não vai sair no exame de sangue ali, né, a depressão. Mas ela é uma doença. Então é a mesma coisa de eu olhar para uma... Esse é um exemplo que eu gosto de dar bastante. É a mesma coisa de eu olhar para uma pessoa com câncer, ali carequinha, fazendo tratamento e falar assim, levanta daí, você não tem Deus no seu coração, entendeu? É muito cruel fazer isso com as pessoas. Não subestime a dor do outro. Se você não entende, não tem o que falar, fica quietinho. Já está ajudando. Já. Não é? Você só não está atrapalhando, já está bom. Já é suficiente, isso. E você que está passando por isso, está se sentindo nesse estado depressivo, não ache que é falta de fé. Muito pelo contrário, nesse momento a fé pode ajudar, inclusive. Sim, pode até fortalecer a fé. Porque mediante o sofrimento nós temos duas opções. Continuar sofrendo ou aprender com ele. Se eu aprendo com ele, a minha fé se fortalece. Deus trabalha comigo no meio desse sofrimento.
Então, é importante aproveitar essa oportunidade. Nossa, mas eu precisei chegar a esse ponto para entender quem sou eu, o que está acontecendo comigo e o porquê eu cheguei nessa situação. Sim, você foi um filho teimoso, então precisou ficar doente para poder parar e se cuidar, infelizmente. Por isso que eu falo, não deixe o monstrinho crescer, né? Assim que já se sentiu mais debilitado, um pouco mais triste, desanimado, desânimo é diferente de preguiça, né? Que isso é bem importante saber. Vai, faz uma avaliação, não paga para ver, né? Não fica esperando, por que não? Nem que alguém, ou médico ou psicólogo, chegue para você e fale assim, ó, você está melhor do que eu, ótimo. Ai, que bom. Que bom. Graças a Deus. Então, já descartei essa possibilidade, mas eu tenho que avaliar o que é que está me deixando naquele estado. Mas tem que ver, tem que ser feito o diagnóstico. É um cuidado diário, né? Um cuidado com a minha vida, com a minha saúde. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. Não é? A gente tem que cuidar mesmo da saúde, sim. Você conhece alguém que tem depressão aí na sua casa, na sua família, uma amiga próxima, um amigo próximo? Você está se sentindo nesse estado depressivo? Se identificou com alguma coisa que a gente está falando aqui? Manda mensagem para a gente, vai lá no nosso Facebook, facebook.com/mulher.com/oficial, tá? Nossa página mulher.com/oficial ou então no Instagram mulher.com, tá lá a foto minha com a Pamela. Ali nas nossas redes sociais, manda mensagem, manda alguma pergunta para a gente quer te orientar, a gente quer fazer com que você ou alguém próximo a você saia desse estado, porque não é normal viver triste, não é, Pamela? Não é normal viver depressivo, a gente não tem que se acostumar com essa situação, é assim mesmo. Não tem o que fazer. Você falou uma coisa muito importante, não tem que se acostumar. Ninguém consegue acostumar a ficar mal, ele literalmente se acomoda ao sofrimento, isso é terrível. É pior do que... pior, porque ele sofre e quem está ao redor sofre. Sofre junto, a família sofre junto. Sim, é um prejuízo biopsicossocial, por quê? A depressão ela tem esse potencial de debilitar o físico também. Então podem surgir doenças físicas. Sim, é provado já. A partir da nossa cabeça, da mente. Com certeza. Primeiro, ela começa a não se cuidar, daí já pode partir para o sedentarismo, aí ela fica muito tempo parada, já começa a comer o que não deve e vai abrindo portinhas e outra coisa, sistema imunológico. O sistema imunológico fica debilitado porque aquela pessoa está deprimida no sentido hormonal também, então ela começa a ficar muito gripada, ela começa a ficar doente, fisicamente falando. Então, a depressão, num auge muito elevado, ela pode até matar. E aí tem gente que pode falar assim, tá vendo? Você atrai coisa ruim. Não é que, na verdade, a pessoa está com o sistema imunológico já tão frágil, porque não se cuida, e aí vem mesmo aquelas doenças oportunistas. Não é assim, você atrai. Não, a gente não está cuidando de uma parte muito importante do nosso corpo. É uma bola de neve. E nós estamos aqui enfatizando a depressão, mas o Janeiro Branco ele é saúde mental de uma forma geral. E não só a depressão, mas a ansiedade e todos os quadros que vêm a partir da ansiedade. E quem não é ansioso? Sim, né? A depressão ela é um resumão, mas existem muitas formas da depressão. Isso é legal a gente falar, eu queria que você explicasse, porque às vezes a gente pensa em depressão, que é aquela pessoa que não consegue sair de casa, não consegue sair da cama, não abre a janela, não escova os dentes, não come. É um lado esse da depressão, mas nem todo mundo que está deprimido ou está no estado depressivo chega a esse ponto, é isso? Exatamente, existem os níveis para todas as doenças, na verdade, que é o leve, o moderado e o grave. Esse ponto que você citou já é o estado grave da depressão, mas ele passou pelo leve, ele não chegou nesse ponto. Não foi de uma hora para outra. Não. Então, percebe-se aí uma pessoa que foi negligenciando a sua saúde até chegar a um ponto de não comer, de não escovar os dentes, de não tomar banho, ficar no quarto escuro chorando, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade ela cria alguns estereótipos, algumas caixinhas, né, para alguns tipos de doença. E quando a pessoa não atinge aquela expectativa que ela espera, ela rejeita aquela possibilidade de doença e não apoia, não ajuda. E o contrário, julga, critica. E aí só piora o quadro dessa pessoa. Então, a depressão leve, o que seria? É aquele desânimo. Uma característica muito marcante, você deixou de gostar de coisas que você gostava antes.
não tem mais energia para nada, mas você ainda trabalha, você ainda toma banho, você ainda consegue sorrir em algumas festas. A vida segue. Sim, mas lá dentro aquele fundinho amargo, angústia, está sorrindo. Sabe que não está tudo bem, né? Se pudesse escolher, não estaria aqui, mas estou pelo meu filho. Então esse desânimo já é caracterizado uma depressão leve. A moderada é quando você já deixa de fazer coisas. Não tudo, mas entre escolher ir e ficar, eu fico. Começa a faltar do trabalho, né? Começa a passar por cima de algumas coisas, aí a depressão já está conseguindo tirar você de algumas funções. Então já não está mais tão leve. E a grave é aquela que nós citamos, né? Então, para que esperar chegar a esse ponto? Então, um sinal de que pode estar acontecendo uma depressão ali que começa leve, é isso, assim, eu sigo a minha vida, mas sem vontade. Sim. Se eu pudesse, eu estaria em casa, ou se eu pudesse, tenho que trabalhar. Eu não teria companhia de ninguém. Sim. Isso é um sinal de que não está tudo bem. Sim, e aí o que acontece? Ela começa a ficar desanimada com tudo, inclusive com a fé. Então ela deixa de falar com Deus, ela deixa de ir no lugar que ela gosta, numa missa, num culto, ela vai deixando de participar das coisas. Para você ver, não é a ausência de Deus, Deus não se afasta de ninguém, eu acabo me afastando da presença de Deus. Então é o contrário do que as pessoas julgam. Deus, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Então ele não se afasta de alguém que está doente, muito pelo contrário, ele chama para vir até ele. A gente é que acaba, às vezes, se afastando, não se sentindo digna da presença dele. Porque tem essa crença de que, se eu estou nesse ponto é porque Deus não está comigo. Não, é você que não está com ele, entendeu? A gente acaba culpando, e é mais fácil, né? É mais fácil culpar Deus, ou é mais fácil culpar o meu trabalho que me deixa estressada, a minha família que não ajuda, ao invés de procurar ajuda profissional. Sim, é um direito, não tem por que você, né, abrir mão de um direito que faz tão bem. Né? Ah, mas psicólogo é caro. Existem muitas formas hoje de atendimento. Os convênios, graças a Deus, se conscientizaram e hoje demora a chamar, a fila de espera é grande, a gente sabe, mesmo convênio. Mas existem formas para conseguir atendimento hoje em dia. Talvez antigamente eu poderia até concordar. Ah, psicólogo é coisa de rico ou é coisa de louco? Hoje não. Existe muito esse preconceito. Existia, hoje ainda existe, né? Existe. Psicólogo e psiquiatra é coisa de louco. Ai, imagina que eu não tô louca. Não é um cuidado. E você até citou aí, a gente está falando bastante da depressão, mas que existem outros fatores também da nossa saúde emocional. A ansiedade é uma delas. Sim, a ansiedade é terrível. E a ansiedade, ela é tão massacrante que ela pode levar à depressão. Quanto alguém deprimido pode desenvolver um quadro de ansiedade. Então você percebe que a coisa só vai piorando? É por isso que não pode subestimar. E a ansiedade também a gente costuma conviver com ela. Ah, eu sou ansiosa mesmo. Atribui isso à sua personalidade. Você veste a camisa. Autocondenação. A ansiedade é muito interessante. Ela é inata ao ser humano. Sem ansiedade nós não iríamos estudar, arrumar um emprego, nos casar. A ansiedade ela é uma motivação inata do ser humano. Nós precisamos da ansiedade. O problema é quando ela começa a me dominar e não eu domino ela. Aí passa do ponto saudável. Aí vai para o patológico, é onde eu tenho que observar. Sou impulsiva, não me controlo em situações ou com pessoas. Opa, é a ansiedade já falando por mim. Existe um problema aí. Criança pode ter ansiedade e depressão? Nossa, sim. Depressão infantil, de lá por volta de 2010 para cá, tem sido mais discutida, com mais atenção, né? Existem quadros de depressão infantil que, se não tratado, gera uma depressão na fase adulta. E é uma depressão longa, é uma depressão que acompanhou o indivíduo por anos. Então, quanto mais tempo, mais difícil fica para tratar. Para tratar, né? Tem mensagem chegando para a gente aí nas redes sociais, para a Pamela também. Vamos dar uma olhadinha aqui que o pessoal está comentando. Neuza Luciano Oliva, eu tenho muita tristeza, choro por qualquer coisa, me sinto muito mal. Sou Neuza Luciano Oliva de Rondônia. Pamela, a Neuza pode estar com depressão?
Sim, ela enfatizou vários sintomas ali, inclusive que chora por qualquer coisa, né? Uma pessoa sentimental que se emociona com um filme ou uma situação, uma pessoa que não via há muito tempo e ficou emocionada porque viu, são situações específicas e que eu me emociono. Estou com uma dor, então eu vou chorar. Mas ela enfatiza ali por qualquer coisa. Então é importante ela solicitar uma avaliação. O uso de medicamentos tem que ser prescrito pelo médico, dependendo da intensidade dos sintomas. É legal entrar com uma medicação também, não são todos os casos, isso tem que ser avaliado. Mas por que não também? Mas também não tem que ter medo da medicação. Não, de jeito nenhum. Quando você encara o problema e trata o problema, você não fica dependente de medicação, você usa ele por um tempo, é um tratamento que tem começo, meio e fim. Assim como qualquer outra doença, Isso. também o remédio psiquiátrico, você não vai ficar dependente dele a vida inteira, né? Não, só se você quiser. Né? Mas aí depende também um pouquinho de autoconhecimento, né? Sim. Da gente saber o momento de parar. Tem mais mensagem que chegou pra gente, vamos dar uma olhadinha, que o pessoal tá comentando. Maria José Deliberto: oi meninas, estou nessa tristeza que vocês falaram, com perda da audição, gripe que não sara, mas vou sair dessa. Vai sim, Maria José. Amém. E é o que a gente falou, né? É uma doença psicológica que acaba trazendo também a doença física. A gripe que não passa pode ser esse sistema imunológico debilitado. Que nós chamamos de somatização, né? A psicossomática. Tem uma frase da psicossomática que eu gosto muito: quando a boca cala, o corpo grita. Então, Boa. Às vezes ela está se negligenciando há muito tempo e o corpo já está respondendo: olha, ninguém mais vai ficar quieto aqui. Se você não fala, eu falo. O seu corpo pede ajuda também. Se você não falar, eu vou falar, entendeu? E é um grito de socorro, literalmente. Tem que procurar ajuda para não ficar pior, por favor. Procura ajuda, Maria José. O seu corpo já está te pedindo ajuda, então procura mesmo ajuda. Tem mais mensagem que chegou pra gente. Vamos dar uma olhadinha? Ângela Reale: oi Pamela, boa tarde. Como fazer para passar essa tristeza que invade a alma? Sim, isso é muito forte. Primeiro, essa tristeza que invade a alma, ela tem porquês. Né? Nada é do nada. Existem porquês. Então, e já está num ponto, você vê como ela fala com muita intensidade, que invade a alma. Eu imagino como está essa tristeza. Ela está num grau de sofrimento muito alto. Sim, tá doendo bastante. Então, qual é o processo? Olhar para dentro. E por que a gente enfatiza que um profissional é importante para isso? Porque quando eu estou envolvida na emoção, dói. Então, eu evito dor. Isso é natural do ser humano. Então, eu não consigo me tratar, me autoanalisar sozinho. O profissional que não está envolvido com a sua dor, ele consegue ajudando você a entender, né, no caso dela, a entender os porquês dessa tristeza, o que aconteceu ao longo dos anos que a fez se sentir assim, e não só entender a parte prática e o que fazer com isso, né? Então, cada pessoa, cada caso é um caso, é as tristezas dela. Então, uma orientação de uma forma geral é buscar a ajuda e o autoconhecimento. Eu não sei se é o caso de alguma das nossas telespectadoras aí que mandaram mensagem, ou de alguém que está assistindo a gente, mas que de repente está passando por um processo de luto. Como é que a gente diferencia a depressão da tristeza momentânea? Sim. O luto, por exemplo, é uma tristeza, mas que na maioria dos casos passa. Sim. A gente vai resolvendo isso, né? Sim. Como é que diferencia isso de depressão? Muito importante. 2 palavrinhas chaves para nós entendermos o que é momentâneo e o que é algo patológico: intensidade e frequência, né? Então, assim, perdi alguém, doeu muito, alguém muito importante na minha vida. Você vai chorar, vou sentir tristeza, vou sentir saudade, mas isso tem que passar. Não é esquecer a pessoa, mas você consegue voltar a conviver, voltar a viver de uma maneira tranquila. Quando lembra, sente tristeza, mas consegue, né, continuar a vida. Agora, se passaram 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você continua com aquela dor intensa, com aquela saudade, com aquele inconformismo, intensidade e frequência. Então, a intensidade está elevada demais e a frequência já passou do esperado. Tem que procurar ajuda. Uma orientação rápida. A família deve apoiar? Nossa,
né, eu sempre falo para os pacientes, se todos os pacientes tivessem a família como alguns dos meus têm, e alguns eu preferia que não tivessem, seria muito bom. O apoio da família é fundamental. Mas tem um detalhe, a família tem medo de ser manipulada pela pessoa que está doente. Então eles começam a falar que é frescura, você não sai dessa porque você não quer, entendeu? Começa a julgar, subestimar e na intenção também de querer levantar a pessoa, né? Tem uma boa intenção escondida ali. É uma forma muito errada de encorajamento. E aí você dá a culpa de presente para quem já está sofrendo. Então apoie, olha, estou aqui, não sei o que te dizer, mas eu estou aqui. Né? Quer que eu marque um médico para você? Você quer que eu vá com você na consulta? Você quer que eu te ajude com X para comprar um medicamento? Vamos sair, vamos dar uma voltinha, né? Você não pode ficar sozinha, eu vou ficar quietinha aqui com você. Então, assim, quem quer, ajuda. E não precisa ser psicólogo para fazer isso, é só ter amor e bom senso. Né? E não atrapalhe, por favor. Sim. Não é? Apoie a pessoa que está junto com você, porque quem não tem depressão, uma ansiedade muito grande, não entende o que é isso. Então, o mínimo que a gente pode fazer é estar ali, apoiando, Estar ali, sim. Pamela Peterlewitz, psicóloga, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. No Mulher.com. Obrigada pelas orientações. Volte mais vezes para ajudar nosso público. Tá certo. Agradeço muito em nome de obrigada. todos eles. Obrigada. Viu? Os contatos da Pamela vão entrar no vídeo aí para você também. Se tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com ela, ficam aí os contatos dela. Olha, tá aí o Instagram da Pamela para você entrar em contato, pedir ajuda, orientação ou você mesmo se orientar para ajudar alguém da família. Obrigada, viu? Eu Boa que semana. agradeço. Para você também.